Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 23 de abril. Hoje a igreja celebra a festa do Mártir São Jorge. O nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Celebrava-se a festa da dedicação do templo em Jerusalém. E era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. E muitos judeus cercavam-no e perguntaram: até quando devemos esperar? Quando vais nos dizer abertamente que tu és o Messias? Jesus respondeu: há muito vos tenho dito isto, mas não acreditais. As obras que eu realizo em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas me escutam e me seguem. E eu dou-lhes a vida eterna, e nenhuma delas jamais se perderá. O Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém poderá roubar estas ovelhas de minhas mãos, porque eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos novamente o progresso do anúncio da palavra de Deus. O livro dos Atos dos Apóstolos é o Evangelho do Espírito Santo, onde este Espírito suscita dois homens, duas figuras importantes da nossa igreja, Pedro e Paulo, e também vai mostrando as façanhas, as realizações dos discípulos da primeira hora. Como que a palavra de Deus foi atravessando obstáculos. Foi atravessando obstáculos para que o plano salvífico de Deus, realizado em Jesus de Nazaré, pudesse acontecer. Foram convertidos homens e mulheres da religião judaica. Agora o Espírito Santo também suscita a conversão a pessoas que não pertencem à tradição de Israel. De tal modo que os primeiros cristãos pensavam que deveriam evangelizar somente os judeus, e os pagãos não. Mas o Espírito Santo vai mostrando aos poucos, e os primeiros discípulos vão recebendo maturidade e discernimento para perceber que em nome de Jesus, os pagãos também são admitidos à fé. Por isso o apóstolo vai dizer: já não há gregos e nem judeus, nem homens e nem mulheres, porque a graça do Espírito é concedida a todos os homens e mulheres que o Senhor quer. O Espírito vai suscitando e vai formando a igreja, e a igreja vai crescendo e o Espírito vai confirmando a ação dos apóstolos. Nós continuamos o embate de Jesus com os fariseus. E os fariseus, eles são uma classe de homens dentro da religião judaica que eles são profundamente religiosos e também intelectuais, são doutores. Eles são uma espécie de advogados de Deus, por isso eles tinham que conhecer profundamente as Sagradas Escrituras e as tradições de Israel para poder defender a ortodoxia da fé. E tudo aquilo que representasse um perigo de divisão e de desfacelamento da fé judaica, eles tinham que combater. Por isso, eles estão presentes no Templo de Jerusalém, para a festa da dedicação do templo. Mas Jesus também está ali presente. E Jesus está cercado de muitos fariseus, que vão dizer para ele: até quando devemos esperar? Essa pergunta muitos de nós também fazemos. Até quando, Senhor? Até quando o sofrimento? Até quando a desesperança? Até quando eu não vou ver a resolução desse problema? Até quando o meu marido vai beber? Até quando eu vou padecer esse sofrimento? Até quando isso? Até quando? Até quando, Senhor? Esse tempo de Deus às vezes desanima muitas pessoas. Esse tempo de Deus às vezes faz com que as pessoas também percam a fé. E aí faz nascer muitos ateus. Porque cada um e cada uma vai diante do Senhor com a sua agenda de dia, hora e o quê? E aquela palavra, seja feita a tua vontade na terra como no céu, isso aí é só para ser recitado no Pai Nosso.
mas não para ser acolhido na vida de fé. Jesus vai dizer para eles: mas eu já vos disse isso, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas os fariseus estão com o coração fechado. Eles não conseguem compreender. É aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer depois: é como se um véu acobertasse os olhos dos meus irmãos para que eles não enxergassem as manifestações de Deus na história. Às vezes podemos estar velados, com os olhos velados pelo excesso de certeza, pela dureza de coração, pela descrença, pelo preconceito. E assim, nós não conseguimos acreditar nas manifestações de Deus na história e principalmente nas coisas simples e nas pessoas simples. Jesus diz: mas eu realizo as obras em nome do Pai e elas dão testemunho de mim, mas vocês não acreditam. E vocês não acreditam porque vocês não são das minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem e elas ouvem a minha voz. E eu dou a elas a vida eterna e nenhuma delas se perderá. Porque quem me deu essas ovelhas é maior que todos. Eu e o Pai somos um. Aqui está decretada a sentença de morte de Jesus. Eu e o Pai somos um. Será uma das acusações religiosas que vão acusar Jesus no tribunal. Ele se faz igual a Deus. Jesus é condenado como um revolucionário político. Jesus é também condenado, então, agora, nesse momento, como falsário, um profeta falso. Agora Jesus também é acusado e será acusado de se fazer igual a Deus. De se fazer igual a Deus. Os fariseus querem motivo. A presença deles ali não é uma presença para acolher a palavra de Jesus e para se aderir à palavra de Jesus, não. A permanência deles ali é interesseira. Eles querem uma prova concreta. Eles querem algo palpável que pudesse condenar Jesus à morte. Como eles estão ali dentro, seguindo a Jesus, com o coração totalmente desviado, e já aprisionado num excesso de certeza e maldade, então eles não conseguiram observar as manifestações de Deus na história. Meus irmãos, minhas irmãs, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. De às vezes termos os corações tão embriagados de ciência, tão embriagados de excesso de certeza, tão embriagados de preconceito, que nós acabamos por não conseguirmos compreender as coisas simples de Deus, as manifestações de Deus na história. E com isso, a grande tentação nossa será de engessar as manifestações de Deus. Engessar. Engessar para que ele vire um prisioneiro meu e um prisioneiro seu, que se manifeste somente como eu quero e com aquilo que eu quero. Aí já não é mais o Deus de Israel. Aí já não é mais o Deus de Jesus Cristo. Aí é uma produção minha e uma produção sua, fruto da nossa imaginação. Aí já não é mais um outro Deus. Aí é um Deus produzido de acordo com as nossas conveniências pessoais, e a isso nós chamamos de mito e ídolo falso, que tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem olhos e não enxerga, e não se compadece do sofrimento do outro. Hoje Jesus então vai dizer: mas eu já dei tantas provas para vocês e vocês não acreditam, porque vocês não são das minhas ovelhas. Para entender a Jesus, é preciso acompanhá-lo, é preciso segui-lo, é preciso estar presente, é preciso que estar presente com ele para que ele nos prepare, ele nos forme, ele nos instrua, para que depois ele também nos envie. Mas antes de tudo isso, é o Pai quem deve nos atrair a Jesus. É o Pai que nos entrega a Jesus, que nos dá a Jesus, para que nós também formemos o seu redil. E ele seja o nosso bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Hoje, num dia como esse, há 30 anos atrás, eu estava sendo ordenado diácono na cidade de Petrópolis, dia de São Jorge, também por um bispo chamado Dom Jorge Escarso, bispo emérito na época de Patos de Minas, em Minas Gerais.
Graças a Deus, louvores a Deus pela minha vocação nesses 30 anos. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Jorge, rogai por nós.